apoio. Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Galera dando like aí. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Tô sentilizado, papá! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Simbora, Darinho! Dá o dedo no like aí! Ó, eu anunciei que o homem já chegou. Renato Manso, do Futebolês, da TV Jangadeiro, SBT, do Ceará, comentarista da Copa do Nordeste para os jogos exibidos para o Ceará, esse estado maravilhoso, nos dá a honra da participação dele para falar sobre Tite. Renato Manso, você que vai dizer, Tite volta ou não para o Bahia? Fala, Darino, ótima tarde já, né? Ótima tarde para você, para Luiz, para Ivan também. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí. Rapaz, vamos lá, né? Eu sei que houve um zum aí, muita gente falando do retorno do Tite para o Bahia. À medida que a gente foi sabendo, a gente foi aqui atrás das nossas fontes, através de conversar com o clube, né? Porque é o seguinte, né? O Tinga é o capitão do time e o Tite é o número 2. É o segundo capitão do Fortaleza hoje. E aí ficou aquela coisa, o Fortaleza, desde o começo da temporada, divulgou que tem necessidade de contratar mais um zagueiro pelo lado esquerdo. E o Tite é o único zagueiro hoje pelo lado esquerdo. Então ficou naquela, como é que o Tite vai sair? Né? O Fortaleza vai ficar aí à mercê? Então essa era a nossa curiosidade. Conversando com o Fortaleza, a mensagem foi direta, simples e rápida. O Tite não sai do Fortaleza e até sai em uma única condição: o pagamento integral da multa rescisória de 8 milhões de reais. Fortaleza não aceita negociar por menos do que o valor da multa. Então, o Bahia até pode tirar o Tite do Fortaleza, mas segundo a diretoria do Fortaleza, o departamento de futebol, o Fortaleza precisa ser ressarcido com o valor integral da multa em 8 milhões de reais. O Bahia tá cheio da grana, né, Darino? Isso aí é um fato. O Bahia tá jogando dinheiro para cima aí. Já levou o Marcos Vitor daqui, pagou 4 milhões e 400. Mas acho difícil pagar esses 8 milhões no Tite, num zagueiro. Eu sei que tem a identificação com o Bahia e tudo mais, mas seria uma grande aposta, uma aposta no sentido assim, né, de precisar mesmo de uma grande referência para poder investir 8 milhões no zagueiro Tite. Ô, Renato, tem sido uma constante, né? Os clubes que o Bahia senta para negociar, esses clubes inflacionarem ou serem irredutíveis no primeiro momento com relação ao pagamento da integralidade das respectivas multas rescisórias. Obviamente, né? Sim. Tem um sítio por trás, os clubes estão fazendo o papel deles. Mas a gente sabe que tem negócio, né? Claro que, até para dar uma satisfação para o próprio torcedor do Fortaleza, o Fortaleza passa publicamente que vai fazer jogo duro, mas a gente sabe que isso vai ser negociado. Agora, sim, claro que o Bahia não vai pagar 8 milhões, e claro que o Fortaleza sabe que ninguém vai pagar 8 milhões, mas alguma coisa ali de uma compensação minimamente razoável, eu acho que o Fortaleza teria, sim, o interesse de negociar. Mas eu quero saber o seguinte... O ponto, Darina, desculpa te interromper, o ponto antes de qualquer coisa, além dessa questão financeira, é porque já é uma cara, por isso que eu comecei falando sobre isso, é uma carência do Fortaleza há 2 anos seguidos, pelo menos, sem ter uma reposição pelo lado esquerdo. E perder o Tite não é só assim, porque o Tite vive uma excelente fase. Ele até foi criticado, né, recentemente pelo torcedor, não vinha tão bem, né? O Benevenuto acaba sendo o zagueiro que ainda assim é mais elogiado pelo torcedor. O Ceballos também não consegue dar essa resposta. Então, seria curioso, por mais que o Fortaleza realmente aceitasse negociar, ver o Fortaleza se desfazendo do seu único lateral, do seu único zagueiro pelo lado esquerdo, né? Então, essa para mim é a maior curiosidade. Quanto à negociação que você falou, quanto à compensação financeira, o futebol vive disso, né? Mercado paga, recebe, investe de outra forma, mas aqui para nós a grande curiosidade fica em torno dessa reposição. Convidado bom é assim, viu? Antecipa a resposta antes mesmo de eu finalizar a pergunta. Ele tem muito futebol ainda a entregar, você entende assim?
está em declínio, ele é muito importante, é peça-chave mesmo para o Fortaleza. O que é que você acha disso? Ótimo questionamento, Luiz, porque assim, e aí dá para a gente dividir em duas partes, né? O primeiro é o seguinte, o Tite é um zagueiro mais velho, né? Eu não vou lembrar agora se é 35, não vou lembrar, 35 anos, e é um zagueiro que tem muita experiência. E a experiência que eu digo, né? Aquela experiência de saber se posicionar, é um cara que antecipa bem, faz pouca falta quando necessário, só para mesmo o jogo ali num contra-ataque e tudo mais, mas é um cara que sempre tenta roubar a bola sem precisar fazer falta. Eu particularmente gosto disso. É um zagueiro canhoto. Eu converso com o pessoal do departamento de análise de desempenho do Fortaleza e o elogio e o ponto positivo do Tite também nesse jeito de jogar do Fortaleza, do Vojvoda, é a construção do jogo. O Tite é um quebrador de linha, é um zagueiro difícil de encontrar nesse quesito, um cara que ultrapassa a linha de marcação porque tem um bom passe, ele tem essa confiança de poder romper a linha, de poder colocar a bola ali num ponto, ou então num volante, ou até no meio ali. Então, é um cara que nesse quesito, nesse ponto aí, ajuda demais, pela experiência, por saber se colocar, né, por ser uma liderança dentro do campo, os árbitros respeitam, é um cara educado, não é aquele cara grosseirão, então tem esse ponto também, vocês conhecem bem, e tecnicamente é um zagueiro de bom jogo aéreo e tem essa facilidade aí na construção do jogo. E aí entra um ponto também, o segundo ponto que eu falei, né? Esse é o ponto, né, que a gente pode olhar pela perspectiva positiva. O segundo é porque numa sequência grande de jogos, ele acaba, a parte física acaba pesando, principalmente na velocidade. Se você joga contra-ataques, e o Fortaleza joga muito dessa forma, né, contra velocistas, que jogam no contra-ataque, que jogam reagindo, e ele jogando pelo lado esquerdo, ali numa linha de 3, por exemplo, ele é muito exposto. Sofreu muito contra o Ferroviário com o Eric Puga, sofreu muito contra o Ceará, porque caiu o Eric por lá, foi lá pelo lado dele, e também porque o Fortaleza não tinha um lateral de origem, que o Ceará criou as principais jogadas de ataque, porque tinha um velocista, um driblador, e o Tite não conseguia fazer a cobertura. Então tem esse aspecto, né? É um cara que se posiciona bem, mas na parte física, a velocidade, a explosão acaba ficando mais em segundo plano. Não estou dizendo que ele é uma desgraça por conta disso, mas é um cara que, por exemplo, numa sequência grande de jogos, é uma possibilidade do adversário olhar como se fosse uma mina, né? Ó, vamos jogar ali no Tite, vamos dar trabalho para ele. Bahia teve dezembro quase todo, janeiro todo, fevereiro todo, março quase todo. Para mapear o mercado, para ver as carências do elenco, para ver perfil de jogador. Aí roda para parar em Tite, velho. Com todo respeito, já falei aqui que eu tenho pela passagem dele pelo Bahia. Com todo respeito também, a trajetória brilhante. Tite é um zagueiro histórico do Fortaleza. O cara estava em campo nos principais momentos, no maior salto evolutivo da história recente de um clube no futebol do Nordeste. O Fortaleza passou de coadjuvante da região Nordeste para protagonista em nível nacional. E Tite foi um dos pilares técnicos e de liderança desse processo. Mas, velho, tá em decadência, fisicamente não tá bem. Renato Manso trouxe aí, é o ponto de vulnerabilidade muitas vezes a ser explorado pelos adversários do time do Fortaleza. Assim, você vai trazer só pela questão da liderança, só pela afinidade com a torcida, só porque ele fez pelo clube, é pouco, velho, sabe? É pouco. Sinceramente, o Bahia tá pagando um preço muito alto. Eu não tô falando não só financeiramente, não. Por esse planejamento mal executado, por esse desespero, né, pelas dificuldades que ele está encontrando no mercado, que são frutos da leniência, da morosidade, da lerdeza do departamento de futebol.